Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar a função do segundo grau. Aquela também chamada de função quadrática, a função polinomial do segundo grau. É tudo a mesma função, tá bom? É aquela que você vai ter que lembrar lá do vértice, que é uma parábola. Você vai ter que lembrar do valor do A, do B, do C, da fórmula de Bhaskara. Tem tudo isso envolvido na função do segundo grau. Vamos ver a definição de uma função do segundo grau. Então, olha só. Chamamos de função quadrática, conforme eu disse para vocês, ou função polinomial do segundo grau. Qualquer função f definida dos reais nos reais, dada por uma lei da forma f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, b e o c são números reais e o a será diferente de zero. Então, olha só. É uma função do segundo grau, é uma função do segundo grau, é uma função do segundo grau e é uma função do segundo grau. Essa daqui ela é uma função completa, porque tem o A, o B e o C. Essa daqui não tem o valor do C, então significa que ele vale zero. Essa daqui não tem o B e não tem o C, então significa que o B vale zero e o C também vale zero. E essa daqui não tem o B, então significa que o B vale zero. Como assim? Porque o A é o número que acompanha o x ao quadrado, nesse caso é 1. O B ele é menos 3, porque é o que acompanha o x, ou o que acompanha a letra que não está ao quadrado, e o valor de C é aquele termo independente, aquele que está sozinho. Então aqui seria o meu C. Aqui o meu A vale 2 e o meu B vale menos 4. E o meu C vale 0. Nesse daqui o meu A vale 1, o meu B vale 0 e o meu C também vale 0. E nessa última aqui o meu A vale menos 1, o meu B não tenho, então ele vale 0, e o meu C ele vale mais 25. Para se resolver um ponto disso daqui, é idêntico à função do primeiro grau. Então, se você tem f de 1, nesse primeiro exemplo aqui, o que seria f de 1? Seria 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 3. Então, 1 ao quadrado, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 3. Menos 3 com mais 3 vai embora, sobra 1. Então, f de 1 vale 1. Lembra que f de x também pode ser substituído por y. Então, o par ordenado que eu encontrei para esse daqui seria o quê? Quando o x for 1, o y também vale 1. Então, lembra, primeiro o x, depois o y. O que é importante vocês lembrarem aqui também dessa função quadrática do segundo grau? É muito importante vocês lembrarem a fórmula resolutiva lá de Bhaskara e também do delta. Quem que seria o meu delta na função quadrática? Ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Gravem isso, se vocês não lembram, está na hora de recordar. E o meu x, ele é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Esse assunto ele é muito frequente em concursos públicos e você acertar uma questão dessa pode ser a diferença entre a sua aprovação ou não em um concurso público. Então fiquem atentos à função do segundo grau. Bom, se vimos a definição, vamos falar do gráfico da função do segundo grau. O gráfico de uma função do segundo grau, ou de uma função polinomial do segundo grau, ou de uma função quadrática, ele é uma parábola. Parábola, ela é assim, é tipo uma parabólica, um parabolóide. Isso aqui é de revolução, isso daí é a parte de matemática avançada. Mas uma parábola, ela pode ser assim, ou ela pode ser assim. Já já nós vamos estudar isso daí. Então, o gráfico de uma função polinomial do segundo grau, ele é uma parábola cujo eixo de simetria é uma reta vertical paralela ao eixo y, ou até mesmo o próprio eixo y, passando pelo vértice da parábola. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, isso daqui, ó. Aqui é o meu x e aqui é o meu y. A minha parábola, ela é assim. Se vocês pararem para analisar, existe um eixo de simetria nessa parábola. O eixo de simetria, ele vai exatamente no meio dessa parábola. Ou seja, o que significa isso? Que a distância desse eixo até esse ponto aqui, ó, em linha reta, formando 90 graus, é igual à distância para o outro lado também formando 90 graus. Ou seja,
esse comprimento aqui, ele é exatamente igual a esse. E isso vale para todos os pontos, ó. Se eu pego aqui, ó, a distância daqui até aqui é igual a daqui até aqui. E aqui, quem que é aqui, ó? Aqui é o vértice da minha parábola. Esse vértice, nós já vamos ver que ele tem coordenada x do vértice e y do vértice. E ele vai me determinar o ponto máximo ou o ponto mínimo que a minha função do segundo grau ela pode assumir, tá bom? Mas falando apenas agora em gráfico, é isso, ela tem um eixo de simetria que vai dividir ela em duas partes dessa parábola exatamente iguais. Então, a minha parábola ela é simétrica, tá certo? Bom, se ela é simétrica, ela é do segundo grau, ela é uma parábola, a gente precisa ver algumas coisinhas básicas, alguns truquezinhos para vocês resolverem problemas de função do segundo grau. Vamos iniciar com eles, então, através da concavidade da parábola. O que seria a concavidade da parábola? Ou essa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima, ou ela vai ter concavidade voltada para baixo. É aqueles exemplos que eu citei para vocês, ó. Ou ela vai ser assim, ou ela vai ser assim. Quando ela está assim, ela é chamada de concavidade voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Agora, quando ela está assim, ela é chamada de concavidade voltada para baixo. Será que toda vez eu preciso esboçar o gráfico da minha parábola para saber se ela vai ter a concavidade para cima ou a concavidade para baixo? Não. Basta eu saber o valor do A, que é aquele número que acompanha o x ao quadrado. Se o meu A for maior do que zero, ela é concavidade para cima, então ela é um rostinho feliz, ó, parece um rostinho feliz. Nada a ver, né? Mas enfim, parece um rostinho feliz. Agora, se a minha concavidade ela é voltada para baixo, significa que o meu A ele é menor do que zero. Se o meu A é menor do que zero, então ela é um rostinho triste, ó, parece um rostinho triste. Ou não, né? Vai saber. Para mim parece. Mas é o seguinte, grave então. Se o meu A for positivo, significa que a concavidade dela é para cima. Se o meu A é negativo, a concavidade será para baixo. Então, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 4x, a concavidade dessa parábola nem precisa fazer o gráfico, eu já sei que ela vai ser assim. Por quê? Porque o meu valor que está junto com o x ao quadrado aqui é 1, e o 1 é maior do que zero. Então, ela vai ser dessa forma, que é a concavidade para cima. Agora, se ela fosse assim, ó, f de x igual a menos 3x menos 4, o meu valor do A é menos 3. E menos 3, ele é menor do que zero. Então, nem precisa fazer o gráfico. Eu já sei que a concavidade dela seria assim. Seria concavidade voltada para baixo, tá certo? Então, falando de concavidade, vamos ver a interseção dessa parábola com o eixo x, que é o eixo das abscissas. Olha só, tenho três casos. Tudo depende do valor do delta. Interseção com o eixo x, com o eixo das abscissas, são as nossas raízes da equação. Então, falou em raízes da equação, ou zeros da função, nós temos que encontrar lá o x1 e o x2 através da fórmula de Bhaskara, por exemplo. Mas, olha só, se o meu delta for menor do que zero, cara, se o delta for negativo, a gente falava que não tem raiz, não é? Sim, mas gráfico existe. Como que vai ser o gráfico dela se ela não tem raiz? Se for concavidade para baixo, pode ser assim, então ele não toca o eixo x. E se for concavidade para cima, ela pode ser assim, por exemplo. Então também não toca o eixo x, ó. Pode ver, esse cara aqui, ó, ela não toca o eixo x. E essa daqui, ela também não toca o eixo x. Só que ela não precisa ser necessariamente aqui. Ela pode ser em qualquer ponto aqui, ó. Qualquer ponto da parte de baixo do x. E, consequentemente, para a parte de cima, também ela pode ser em qualquer lugar aqui em cima. O que vai acontecer é que ela nunca vai tocar o eixo x. Isso se o delta for menor do que zero, tá certo? Agora, se o delta for exatamente igual a zero, ela tem um único ponto. Então ela é tangente, ela vai tangenciar o eixo x. Como assim tangenciar? Ela vai ser assim, ó, ela vai ter um único ponto. Ou, se for concavidade para baixo, ela vai ser assim, ela vai ter um único ponto. Isso, pessoal, pode ser em qualquer lugar daqui, tá? Mas desde que encontre apenas um ponto. Consequentemente, aqui para cima também. Só vai estar em qualquer lugar, porém, só vai encontrar em um único ponto, tá bom? Agora, se o delta for maior do que zero,
é o caso lá mais comum de estudarmos, que é quando ela encontra em 2 pontos. Pode ser assim, ó, qualquer lugar assim. Isso se ela for concavidade voltada para cima. Agora, se ela for com concavidade voltada para baixo, ela vai ser assim. Então, ela vai cruzar o quê, ó? Em 2 pontos sempre. Então, ela sempre cruza em 2 pontos. E isso, então, vai depender do valor do delta. Tá certo? Então, isso daí é encontrar as raízes. Encontrar as raízes é fazer praticamente o Bhaskara da sua função do segundo grau. Muito bem. Agora, se a gente falar da interseção da parábola com o eixo y. O que acontece se eu falar da interseção da parábola com o eixo y? Tem um macetezinho? Tem. Cara, não, pra você saber se ela vai cortar o eixo y, onde ela vai cortar o eixo y, porque ela, em algum momento ela corta o eixo y, basta você olhar para o valor de C da sua função. Por quê? Ela sempre corta o eixo y aqui, ó, no C. Ou seja, que ponto que é esse? É 0 para o x e C para o y. Pode ser que seja assim também, mas ela vai cortar, ó, no ponto 0 para o x e C para o y. O que importa é isso, ela vai cortar em algum momento. Bom, nós vimos algumas definiçõezinhas, alguns macetezinhos aqui, que era a interseção com o eixo x, que era o x1 e o x2, são as raízes, pode ser de 3 maneiras diferentes, tudo depende do delta, se ele é maior do que 0, igual a 0 ou menor do que 0. Vimos também o gráfico dela, que é uma parábola, e essa concavidade ela pode ser voltada para cima, ou a concavidade pode ser voltada para baixo. Vimos aqui também onde que ela vai interceptar o eixo y, que é sempre no valor de C, que é o termo independente, que é aquele que não tem letrinha junto na função. Então falta ver uma parte importantíssima também desta parábola, que seria o que nós chamamos de vértice da parábola. O vértice da parábola, digamos que é uma das partes mais importantes na hora de se resolver uma situação, problema. Em economia, é muito comum, matemática financeira é muito comum utilizar-se desta forma de equação. Por quê? Você pode atingir um lucro máximo. Então, o custo máximo. Isso é dado através do vértice da parábola. Vamos ver, então? Olha só. O vértice da parábola, x do vértice, y do vértice, determina o ponto de mínimo ou de máximo da função. E é dado pela fórmula. X do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice, ele é calculado através de menos delta dividido por 4a. Esta é a fórmula. Mas olha só, essa concavidade ela é voltada para baixo. Se ela é concavidade voltada para baixo, ela vai ter ponto de máximo. Ou seja, nós conseguimos encontrar o maior valor que ela assume, que é o meu vértice. Agora, se a concavidade é voltada para cima, que é o CVC, ela não vai ter mais ponto de máximo, ela vai ter o ponto aqui do quê? De mínimo. Tá certo? Então, ela vai ter ponto de mínimo, se for concavidade voltada para cima, e ponto de máximo, se ela tiver concavidade voltada para baixo. E isso nós utilizamos, e este ponto nós utilizamos o vértice dessa parábola. E através do vértice da parábola também é muito importante a imagem dessa parábola. Então, olha só, se a parábola é assim, quem que é a imagem? A imagem é o que projeta no eixo y. Então, olha só, ela vai daqui para cima. Mas quem que é esse valor aqui no eixo y? É o meu y do vértice. Então, se ela for assim, a imagem dela é o quê? Um y pertencendo aos reais, tal que esse y ele é maior ou igual que o y do vértice. Agora, se ela fosse concavidade voltada para baixo, o que vai acontecer? O maior valor que ela assume está aqui. E aqui no y fica neste ponto. Então, aqui é o y do vértice também. Então, é daqui para baixo. Então, quem seria a imagem dessa função aqui? A imagem dessa função seria y pertencendo aos reais, tal que o meu valor de y agora ele tem que ser menor
ou igual que o meu y do vértice. Então, aqui é para encontrar a imagem da minha função. Nós também utilizamos o vértice para isso. Mas vamos fazer um exemplo que eu trouxe aqui, ó, de encontrar o vértice da parábola para esta função. Quem seria o x do vértice? Não é menos b sobre 2a? Quanto que vale o b? Mais 1. Então, é menos o mais 1 sobre 2 vezes o a. Quanto que vale o a? 1. Então, isso aqui dá menos 1 sobre 2. Então, esse é o x do vértice. E quem que é o y do vértice dessa parábola? O y do vértice seria só fazer o que aqui? Menos delta sobre 4a. O delta, ele vai ser quanto? Não é b ao quadrado menos 4ac? Se é b ao quadrado menos 4ac, ele fica... b vale mais 1. Então, é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 6. Então, delta seria 1 menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 1 mais 24, 25. Então, seria menos 25 dividido por 4. Esse seria o meu y do vértice. Então, o meu vértice dessa parábola seria menos 1 meio, que é o x do vértice, e menos 25 quartos, que seria o meu y do vértice. Então, vimos a parte teórica aqui das funções do segundo grau, o que você precisa encontrar, o que você precisa calcular. O resto é a aplicação disso daí em resolução de situações, problemas. Vamos ver as questõezinhas que vão envolver isso daqui, então, para nós resolvermos e destrincharmos essa função do segundo grau e você não errar isso na sua prova. Vamos ver a primeira questão, então. Olha só. Um boato, ele tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Ótimo. Em geral, essa rapidez ela é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Beleza. Aqui ele só está falando de informação de boato, cara. O Enem tem muito disso. É muito problema grande onde você tem que filtrar aquilo que realmente te interessa, aquilo que realmente te importa. Mas olha só, em outras palavras, sendo R a rapidez e propagação, e P o público-alvo, e X o número de pessoas que conhece o boato. Tem-se que R de X é igual a um KX, que multiplica um P menos X, em que K é uma constante positiva, característica do boato. Considerando o modelo acima descrito, e se o público-alvo é de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a... Então ele quer saber do número de pessoas. O número de pessoas era o X, não era? X era o número de pessoas. Beleza, então se é o máximo do número de pessoas... O máximo de x é o quê? Como que ele é conhecido? Não é x do vértice? Sim, ele é conhecido como sendo x do vértice. Mas para esse caso, quantas pessoas que é o público-alvo? Não é de 44 mil? Então a minha função r de x, ela fica k vezes x, que multiplica por 44 mil menos x. Fazendo a propriedade distributiva aqui, o que nós vamos ter? 44 mil kx menos kx ao quadrado. Olha só que bonitinho. Esse é o meu valor do A. Esse é o meu valor do B. Ele quer saber nessa função o x do vértice. Quem que é o x do vértice? Menos B sobre 2 vezes o A. Ótimo. Só substituir agora. Quanto que vale o meu B? Menos 44.000 K. Esse é o valor do meu B, 44.000 K. E o meu A? 2 vezes menos K. Olha só que legal. Menos com menos,
mais K aqui, K aqui, vai embora. 44.000 dividido por 2, 22.000. Então a alternativa correta é a alternativa B de 22.000. Olha só então, foi uma aplicação e um exercício de uma situação problema de uma função do segundo grau. Foi gigantesco o enunciado, porém era só encontrar quem? O x do vértice, fazendo a substituição para o P como sendo 44.000. Porque foi dado no enunciado que o P representa o público-alvo. Por isso que eu substituí o P por 44.000 nessa questão, tá certo? Vamos continuar agora com exercícios mais contextualizados também. Olha só. Um hotel com capacidade para 120 hóspedes tem uma taxa de ocupação diária de 80 hóspedes. Beleza. Cobrando R$100 a diária. Muito bem. Seu proprietário percebeu que a cada R$5 de desconto, que dava no valor da diária, entravam 5 hóspedes a mais no hotel. Desse modo, o seu faturamento diário pode ser descrito pela função. Então, vou escrever aqui, ó, a função do faturamento, ó, presta atenção, é do faturamento diário. É 80 mais 5 vezes x, vezes 100 menos 5x, onde x é um número inteiro maior ou igual a 0. Beleza. Por exemplo, no dia em que ele concedeu um desconto de R$5, hospedaram-se 85 pessoas pagando R$95. Por quê? Quando é um desconto de R$5, o que vai acontecer? Vai aumentar 5 pessoas, só que o preço da diária ele diminui R$5, pagando R$95 cada pela diária. Nessas condições, para que o faturamento diário seja máximo, o número de hóspedes que devem hospedar-se é igual a... Então, olha só, ele quer que o faturamento seja máximo. Então, para o faturamento ser máximo, eu tenho que encontrar aqui, ó, o valor de quem? Eu tenho que encontrar o valor do x do vértice, que vai ser um número. Então, esse número que eu vou encontrar do x do vértice não é a minha resposta, porque ele quer saber a quantidade de hóspedes. Hóspedes, ele é encontrado através de 80 mais 5 vezes x. Então, eu tenho que encontrar primeiramente esse x do vértice dessa função, para depois jogar nessa parte da função e achar o número de hóspedes. Muito bem, mas para isso precisa desenvolver essa função. Então, eu tenho que fazer a propriedade distributiva. 80 vezes 100, 8.000. 80 vezes menos 5, menos 400x. Mais 5x vezes 100, mais 500x. Mais 5x vezes menos 5x, dá menos 25x quadrado. Logo, eu tenho menos 25x quadrado mais 100x mais 8.000. Essa é a minha f de x, que é a minha função. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Então, meu x do vértice vai ser menos 100 sobre 2 vezes o a. O a é menos 25, então fica menos 2 vezes 25, menos 50. Menos com menos dá mais 100 dividido por 50, 2. Então, mais 2. Esse valor que nós encontramos agora é para descobrir o número de hóspedes que devem se hospedar quando o faturamento for máximo. Tá bom. O número de hóspedes ele era dado por 80 mais 5 vezes x, correto? Se esse meu x do vértice que eu acabei encontrando, ele era 2, então o meu número de hóspedes, ele é dado por... O número de hóspedes é dado por 80 mais 5 vezes 2. Então, é 80 mais 10, que dá 90. Sendo assim, o número de hóspedes ele é igual a 90, beleza? Questão número 2. Olha só. O índice de massa corporal, mais conhecido pela sigla IMC, é um índice adotado pela Organização Mundial da Saúde
que é usado para diagnóstico de sobrepeso e da obesidade. Eu não vou nem comentar sobre o meu IMC, tá, pessoal? Isso daí não vem ao caso. O IMC ele pode ser facilmente calculado a partir do peso dado em quilogramas e da altura, dada em metros pela fórmula. IMC é igual a P, então o IMC ele é igual a P dividido por A ao quadrado. Se uma pessoa tem 1,60 m ou 1,6 m de altura e deseja ter um IMC de 30, então o seu peso deve ser igual a quanto? Substitui. 30 é igual a P sobre 1,6 ao quadrado. O que vai acontecer aqui? 30 é igual a P sobre 1,6 ao quadrado. É 1,6 vezes 1,6. E isso vai dar quanto? Vai dar 2,56. Então, 30 vai ser igual a 30 vai ser igual a P dividido por 2,56. Como que nós resolvemos isso? Agora é multiplicação cruzada. Vai virar que P ele é igual a 30 vezes 2,56. Se eu multiplicar 2,56 por 30, isso aqui vai dar 10 0. 6 vezes 3, 18, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Volta-se duas casas, então dá 76,8. Qual que é o peso dessa pessoa? Então, tem que ser de 76,8. Ok? Muito bem, então alternativa correta, alternativa D. Bom, pessoal, então essas duas primeiras questões que nós fizemos foi mais uma aplicação aí da funçãozinha do segundo grau, onde tinha algum termo que estava ao quadrado. Essa questão aqui, número 2, nem precisava formular a função, porque ela já estava expressa e nem precisou fazer distributiva nada. Então, era só sobre o IMC. O meu IMC está errado, pessoal, o meu, porque eu sou um pouquinho abaixo. Eu deveria ser uns 2 metros maior para ter um IMC normal, tá? Tá faltando uns 2 metros, eu queria ser uns 2 metros. Bom, continuando agora a questão do número 3. Para a implantação de uma torre de antena de celular, é necessário o estudo da localização devido à abrangência da radiação. Muito bem. O projeto da localização e do aspecto estrutural foi desenvolvido adotando o sistema de coordenadas cartesianas. Beleza. As orientações seguidas foram que a primeira base fica a 1 metro da origem do sistema. A segunda base, ela fica a 4 metros à direita da primeira base. A armação metálica que une as bases, ela é parabólica. A altura máxima descrita pelo arco é de 4 metros. Sendo assim, a equação que descreve esta parábola é... Cara, veja bem, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui é um sistema de coordenadas, certo? E ele fala que a primeira base está a 1 metro, então aqui é no 1. E a segunda base, ela está 4 metros à direita da primeira base. Então, a segunda base está aqui no ponto 5. Por que ponto 5? Porque ela está a 4 metros de distância dessa. Se ela está a 4 metros de distância dessa, 1 mais 4, 5. Então, ela é assim. Essa é a minha parábola. Além disso, ele fala que essa base de sustentação aqui, ela está a 4 metros de altura. Se ela está a 4 metros de altura, cara, olha que informação preciosíssima que nós temos aqui. Nós temos aqui o seguinte, o x do vértice, ele é o quê? Menos b sobre 2a, ok? E o y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Só que eu tenho quem é o meu x do vértice e tenho quem é meu y do vértice. Poxa, quem que é meu y do vértice? Meu y do vértice é o maior valor que ela assume aqui, ó. Então, ela subiu 4. Então, meu y do vértice vale 4. E o meu x do vértice, que eu não tenho a formulinha? Cara, x do vértice, ele é a metade entre as duas raízes. Então, poxa, se uma está no 1 e outra está no 5, a metade é 3.
Então, meu x do vértice vale 3. O x do vértice também pode ser encontrado dessa forma, ó. x1 mais x2 dividido por 2. É o ponto médio disso daí. É a média entre esses dois. Então, ó, 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. Por isso que o meu x do vértice vale 3, tá bom? Mas, enfim, o que será que isso aqui vai me ajudar na hora de resolver a minha função para encontrar quem que é essa função do segundo grau? Cara, eu tenho todas estas informaçõezinhas aqui que são preciosas. Ó, grave isso que eu vou falar agora, hein, ó. Uma das formas de escrever uma função do segundo grau também é a que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Essa daqui é uma forma fatorada de escrevê-la, tá bom? Olha como vai ficar fácil de nós resolvermos esse exercício. Eu falei para vocês aí que, ó, vou colocar aqui no cantinho aquilo que eu acabei de apagar, tá? Meu vértice é para o x do vértice 3 e y do vértice 4. Muito bem. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que f de x é igual... O a, eu não sei o valor, só que o meu x1 e o meu x2, eu sei o valor. Então, vai ser x menos 1 vezes x menos 5. Poxa vida, essa é a minha lei de formação dessa função. Só que eu tenho um ponto dela. Como assim eu tenho um ponto dela? O meu vértice é um ponto dela. Então, quando o meu x for 3, o meu f de x vale 4. Então, eu vou substituir aqui meu x por 3. E tudo isso aqui vai ser igual a 4. Então, vai ficar o quê? 4 é igual a que multiplica 3 menos 1, 2. 3 menos 5, menos 2. Então, 4 vai ser igual a menos 4a. Porque 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, o a ele vai valer 4 dividido por menos 4, que dá menos 1. Enfim, meu a dá menos 1. Se o meu a dá menos 1, como que vai ficar a minha lei de formação dessa função agora? Olha só, fica f de x é igual a menos 1, que multiplica x menos 1, vezes x menos 5. O que ele queria encontrar aqui para nós? Ele não queria encontrar quem que é a cara dessa função? Quem que é a equação que descreve essa parábola? O f de x é o meu próprio y, né? Então, beleza. Então, y é igual a menos 1, que multiplica quem? E faz a distributiva aqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 5, mais 5. Então, eu tenho que y vai ser igual a menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 5x menos x, menos 6x, mais 5. Olha que bonitinho. Tudo está sendo multiplicado por menos 1. Então, basta inverter o sinal de cada um desses membros. Então, eu tenho menos x ao quadrado, mais 6x, menos 5. Qual a alternativa correta que fala isso? É a alternativa B. Então, questão correta, B. Próxima. Questão número 4. Sobre a função do segundo grau. Tal. Assinale a alternativa correta. O gráfico dessa função, ela não intercepta o eixo y. Interceptar o eixo y, sempre intercepta. Nesse caso, é no valor do c. É no menos 2. Então, ela intercepta. Então, está errada. Aí ele fala, as raízes da função são menos 1 e mais 1. O ponto de mínimo do gráfico é em tal. A parábola possui concavidade voltada para baixo. Cara, olha o valor do a. 2 é maior do que 0, não é? Então, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, olha só, essas duas eu já eliminei. Sobrou o quê? Sobre as raízes e o ponto de mínimo, que é de menos 1 e menos 4. Vamos ver se vai ser as raízes? Por quê? É mais fácil. O que significa eu falar que raízes são as raízes? Significa que, se eu pegar para x igual a 1, o meu y tem que dar 0 para ser raiz. Então, ficaria o quê aqui? Ó? 1 ao quadrado mais 4 vezes 1. 2 vezes 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 4 vezes 1, 4. Menos 2. Quanto dá isso? 6 menos 2, 4. Deu 0?
Não. Então, isso daqui não são raízes. Se um já não deu, com certeza não vai ser raiz. Então, a resposta correta é a alternativa C. Por que é ponto de mínimo? Porque a concavidade é voltada para cima. Então, já acertou nessa parte. Então, ela tem ponto de mínimo. Isso daqui é encontrado através do x do vértice e do y do vértice. Quem que é o x do vértice? Não é menos b sobre 2a? Então, ele vai ser quanto? O b vale 4. Então, é menos 4 sobre 2 vezes a, que é 2. Então, dá menos 4 sobre 4, menos 1. Beleza. Então, o x do vértice é menos 1. E quem que é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Então, vai ser o delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, 16, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Não 32, 16. Positivo, porque é menos com menos, mais. 16 mais 16, 32. Maravilha. Então, aqui vai ser menos 32 sobre 4 vezes 2. Então, dá menos 32 sobre 8. Isso dá y do vértice igual a menos 4. Então, o y do vértice é menos 4 e o x do vértice é menos 1. Por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Pode ver, pessoal, que todos os exercícios que eu estou colocando aqui têm uma peculiaridade diferente um do outro. É um pouquinho diferente um do outro, tá? Cada um vai envolver algumas coisas, mas nunca vai fugir dessa magnitude de x do vértice, y do vértice, raízes, o ponto que toca o eixo da vertical, que é o eixo y. Então, todos eles cabe a vocês encontrarem o que vai precisar para solucionar, tá bom? Vamos ver a próxima questãozinha? Olha só. O gráfico do trinômio do segundo grau, ax ao quadrado menos 10x mais c, é o da figura a seguir. E agora, o que acontece com isso? Cara, esse ponto que ele deu aqui é o quê dessa parábola? É o bendito do vértice. Então, o x do vértice vale 5 e o y do vértice vale menos 9. Beleza? Quem que é o x do vértice? Não é menos b dividido por 2a? Mas quanto que vale meu x do vértice? Vale 5. Então, 5 é igual a... Quanto que vale meu b? Não é menos 10? Então, menos 10 dividido por 2 vezes a. Quanto que vai dar isso aqui, então? 5 é igual a mais 10 sobre 2a. Então, ó, multiplicando cruzado, 5 vezes 2a, 10a, igual a 10. A vai ser igual a 10 dividido por 10, que dá 1. Maravilha. A igual a 1. Se o A é igual a 1, já eliminamos duas alternativas, que é esta e é esta. Então, sobrou A, D e E. Então, para isso, a gente precisa encontrar o valor do C. Como a gente vai encontrar o valor do C? Basta com que façamos o y do vértice agora, que é dado por menos delta sobre 4 vezes o A. O y do vértice nós sabemos o valor, é menos 9. Então, eu tenho que menos 9 é igual a menos quem? Daí, o que eu tenho que fazer aqui agora? Encontrar o valor do delta, que é b ao quadrado. Então, ele é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, nós já encontramos o valor, vezes o C, que vale C, que é o que nós queremos descobrir. Então, aqui nós teremos 100 menos 4C. Então, 100 menos 4C sobre 4 vezes 1, porque meu A vale 1. Multiplicando em cruz aqui, olha só, esse menos tem que fazer distributiva com todos aqui. Então, nós vamos ter 100, só que negativo, certo? Mais 4C é igual a menos 36, tá bom? Beleza, então 4C vai ser igual a menos 36, menos 100 vem para o outro lado, ele vira mais 100. Então 4C vai ser igual a 64. C vai ser igual a 64 dividido por 4.
C vai ser igual a 16. Se o C vai ser igual a 16 e o A vai ser igual a 1, qual que é a alternativa correta? É a alternativa D. Vamos para a próxima questão, então, questão de número 6. E para matarmos essa aula de função do segundo grau, olha só. Da cobertura de um edifício, a 50 metros do chão, caiu um vaso. Sabendo que a distância percorrida pelo vaso em relação ao chão pode ser calculada em cada momento por D de T é igual a 50 menos 5 T ao quadrado. Podemos afirmar que o vaso levou para atingir o solo quantos segundos? Tem uma pegadinha nesse exercício. Ó, 50 metros do chão. O vaso ele caiu o quê? Na vertical a 50 metros. Então, ele não deslocou na horizontal. Porque a minha função aqui, o que ele fala? A função D de T, 50 menos 5T ao quadrado, é o quê? É a distância percorrida pelo vaso em relação ao chão. Não é em relação ao edifício, é o chão. Então, o vaso chegou e caiu aqui, ó. Ele não se movimentou. Então, a minha distância percorrida por ele é 0. Então, 0 é igual a 50 menos 5T ao quadrado. Pega esse 5T ao quadrado e joga para cá. Então, 5T ao quadrado vai ser igual a 50. Então, T ao quadrado vai ser igual a 50 dividido por 5. T ao quadrado vai ser igual a 10. Então, T é igual a raiz quadrada de 10. Se o T é igual a raiz quadrada de 10, o valor que fala em alternativa é a alternativa C. Olha para a pegadinha então, hein? É o valor que ele percorreu em relação ao solo. Então, aqui ele não percorreu nada, ele só caiu em vertical, e caiu aqui, aí não percorreu nada, então é 0. Ah, mas se T ao quadrado é igual a raiz de 10, então se T ao quadrado é igual a 10, então T seria mais ou menos a raiz de 10. O menos não, porque a gente está falando em segundos. Cara, falar em segundos não tem por que falar menos raiz de 10 segundos, não tem negativo para tempo, tá bom? Então o tempo ele é raiz quadrada de 10, que é a alternativa C. Sendo assim, finalizamos a nossa parte de função do segundo grau, tá bom? Então, vimos várias situações, problemas, onde cada uma delas resolvimos de alguma forma diferente e ficou toda a parte teórica para vocês também. Então, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!